Tudo bem com vocês? Bom, vamos prosseguir aqui com o estudo de Eu Vi a Satanás Cair como Relâmpago de René Girard. No último vídeo nós falamos sobre o episódio do não apedrejamento da mulher adúltera, né? E Girard comparou a questão ali do Apolônio, né, com a questão de Jesus nesse episódio, mostrando que eles são muito opostos, né? Então aqui a gente está na fase de conclusão desses episódios. É um capítulo bem bonito, né? Então, assim, para a gente retomar, as últimas questões que a gente viu foram que, antes de responder aos que pedem sua opinião sobre a obrigação de lapidar a mulher adúltera inscrita na lei de Moisés, Jesus inclina-se para o chão e escreve na poeira com o dedo. Penso que Jesus não teria se inclinado com a intenção de escrever, mas é por ter se inclinado que ele escreve. Ele se curvou para esquivar-se do olhar injetado de sangue desses homens. Então aqui a gente tem toda uma discussão sobre como proceder quando a multidão está contagiada, né, pela rivalidade mimética. E aqui Jesus não rivaliza com essa multidão. Quando ele olha para baixo e começa a escrever na areia, ele evita essa rivalidade. Se Jesus confrontasse seus olhares, esses homens que já estavam, né, extremamente excitados, não veriam seu olhar como realmente é, mas iriam transformá-lo no espelho de sua própria cólera. É seu próprio desafio, sua provocação, que eles teriam lido no olhar de Jesus, por mais pacífico que ele fosse na realidade. E em retorno eles se sentiriam provocados. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente está lidando com as questões de rivalidade mimética na nossa vida, muitas vezes a gente precisa criar soluções alternativas à rivalidade. E é muito interessante, espiritualmente, a gente conseguir treinar as nossas reações para atitudes que não sejam de enfrentamento, né? Então, isso é uma coisa para a gente prestar atenção, né? Às vezes a gente percebe que uma pessoa tá entrando numas com a gente, né? E começando a rivalizar por um motivo bobo, por um motivo que não existe, né? Que ela tá criando de forma projetiva contra nós. E quando a gente não assume essa raiva, né? Quando a gente se mantém mansos, muitas vezes a gente consegue desmontar essa pessoa e fazer ela conseguir olhar para a própria rivalidade que ela está alimentando contra nós, né? Então isso é uma discussão bem interessante, né, de como a gente pode muitas vezes se esquivar desse contágio, dessas acusações, dessa pira, né, que as pessoas muitas vezes entram em relação a gente, dessas projeções, muitas vezes porque a gente já entende com essa altura do campeonato, a gente já entende que muitas dessas reações dessas pessoas, né, ou dessas atitudes mais injustas com a gente, né, que é quando alguém encana com a gente no trabalho, né, quando alguém vem pesar na nossa energia, né, à toa, fazer alguma acusação infundada, provocar uma situação que poderia se tornar uma rivalidade, né, que poderia fazer a gente ali sair do nosso centro, é a gente conseguir ter criatividade de não se vingar, mas de também não alimentar, mas de também não compactuar, né, com essa provocação. Então aqui é muito interessante, né, por isso que ele fala que Jesus se esquiva, porque a multidão já estava tão exasperada que se ele olhasse para esses homens, eles iam projetar no olhar de Jesus toda essa raiva que era deles, né? O enfrentamento não poderia mais ser evitado e provavelmente provocaria aquilo que Jesus estava se esforçando por evitar, a lapidação da vítima. Portanto, Jesus evita até a menor sombra de provocação. Quando Apolônio
pede aos efésios que eles se armem com pedras e se coloquem em círculo ao redor do mendigo, o mendigo reage de maneira que lembra o comportamento de Jesus diante da multidão irritada. Ele tampouco quer dar a homens ameaçadores a impressão de que estaria desafiando-os. Aqui, né, ele não faz uma contraposição, ele faz uma aproximação entre Jesus escrever na areia e não encarar a multidão violenta que queria assassinar a mulher adúltera, e o mendigo que, diante daquele momento que ele estava quase sendo linchado, também não agir com provocação. Seu desejo de se passar por cego, mesmo que no início fosse exclusivamente profissional, parece-me corresponder ao gesto de Jesus desenhando na areia. É muito genial, né? Aqui não precisa mais nem de elogio, a própria comparação já é muito bonita, né? Então, aqui ele mostra, né, que o olhar ele pode ser um instrumento de enfrentamento. Dependendo de alguns contextos, ele pode ser uma imposição de limite saudável, e em alguns outros contextos, ele pode acender, fomentar ainda mais a ira das pessoas que já estão provocando, projetando em nós essa rivalidade. Quando as pedras começam a ser lançadas, o mendigo não tem mais esperança de se safar fingindo não ver o que está acontecendo ao seu redor. Sua manobra fracassou. Assim, ele não hesita mais em olhar à sua volta, esperando contra qualquer expectativa descobrir na muralha de seus agressores a brecha que lhe permitiria fugir. No olhar de animal acuado que o mendigo então lhes dirige, os efésios percebem uma espécie de desafio. Somente nesse instante eles acreditam reconhecer em sua vítima o demônio inventado por Apolônio. A cena confirma e justifica a prudência de Jesus. Isso me lembra muito assim que tem alguns momentos, né, que só da gente não responder, muitas vezes a gente sustentar um silêncio, né, fazer uma pausa, pode ser bom, né, para a pessoa perceber que ela tá sozinha naquele jogo de rivalidade que ela inventou quando alguém entra numa paranoia, né, entra numa rivalidade infundada contra nós, né. A educação, né, muitas vezes, assim, a educação mesmo, né, no sentido de você ser polido e educado, muitas vezes ajuda também esses momentos. Em outras vezes é o silêncio, né. Teria muita coisa para falar, porque eu já passei muito por essas coisas, né. Eu tive um trabalho aí que eu, até hoje, né, também atendo o público. Então, muitas vezes a gente vê isso, né, pessoas testando sua paciência. Não sei se eu deveria contar, mas eu já fui garçonete, né? E assim, existem muitas pessoas que entram, né, nos restaurantes muito bravas já, né? Com outras coisas, né? Que elas viveram que não tem nada a ver com o que o garçom tá fazendo, né? E aí muitas dessas pessoas aproveitam, assim, qualquer vacilo da garçonete ou do garçom pra já começar esse mecanismo de revolta, né? E aí eu fui desenvolvendo uma técnica, né, que não é muito conhecida. Eu já desenvolvi uma técnica assim, só de entrar, a maneira como a pessoa entrava no restaurante, eu já percebia como ela estava espiritualmente. E aí quando eu ia atender a mesa, eu percebia que a pessoa já estava assim, nesse esquema bélico, assim, eu já chamava outro colega meu, garçom, para ir atender aquela mesa. Isso deu certo até um tempo, depois ele percebeu. E ele falou assim, pô, você só me chama pra atender as mesas com problema. Mas assim, como ele tinha uma postura um pouco mais subserviente, né? Ele se dava muito bem. E pra mim era um pouco mais difícil sustentar essa educação polida e serviçal, né? Quando eu percebia que eu tava sendo atacada, né? Porque eu também não sou de ferro, né, gente? Mas assim, enfim, lembrei dessa história. Aí o Gerard lança uma citação aqui. Assim que alguns dentre eles seguiram os conselhos e começaram a jogar pedras no mendigo, o mendigo, que tinha um piscazinho assim, que parecia que ele era cego, subitamente lançou-lhes um olhar penetrante e mostrou os olhos cheios de fogo. Os efésios reconheceram então
que se tratava de um demônio, né? Interessante isso, né? A lapidação do mendigo lembra necessariamente a crucificação. Finalmente, Jesus é arrastado por um efeito mimético análogo à lapidação do mendigo. Em seu próprio caso, ele não consegue evitar o efeito que conseguira inverter no caso da mulher adúltera. Então, assim, no episódio da mulher adúltera, Jesus conseguiu olhar para baixo e escrever na areia, e ele conseguiu não confrontar o olhar das pessoas que estavam ali exasperadas por violência, e ele conseguiu impedir que a mulher fosse assassinada. Mas quando ele mesmo foi crucificado, ele não conseguiu repetir essa manobra de não confrontação e de criar ali alguma saída, né? É isso que a multidão, reunida ao pé da cruz, compreende a seu modo. Ela zomba da impotência de Jesus de realizar para si mesmo aquilo que fez por outros. Ele, que salvou os outros, não consegue salvar a si próprio. A cruz é o equivalente da lapidação de Éfeso. Dizer que Jesus identifica-se com todas as vítimas quer dizer que ele se identifica não somente com a mulher adúltera ou com o servo sofredor, mas também com o mendigo de Éfeso. Jesus é esse infeliz mendigo. E assim terminamos esse primeiro capítulo, né, da segunda parte do livro, que chama... Deixa eu relembrar o nome, que também não sou de ferro. Chama O Enigma dos Mitos Resolvido. Aí agora a gente vai entrar no capítulo 5, que chama Mitologia. Porque assim, o Girard, ele faz uma distinção muito importante na teoria mimética entre mito e texto bíblico, né? E aí ele vai mostrando como que os mitos contam histórias de expulsão, histórias de sacrifício, histórias de assassinato, né? Histórias de linchamento, mas sem essa perspectiva, sem essa consciência da inteligência da vítima. E como a Bíblia, ela é uma pedagogia contra a violência, né? Ela é uma educação espiritual, ela propõe uma pedagogia espiritual nesse sentido de fazer a gente entender que todos nós somos pecadores, que todos somos suscetíveis de nos envolvermos nesse contágio da rivalidade mimética, né? Aí ele vai seguir essa discussão na página 99, no capítulo 5, que chama Mitologia. O milagre de Apolônio consiste em converter uma epidemia de rivalidades miméticas em uma violência unânime, cujo efeito, entre aspas, catártico, faz com que a tranquilidade retorne, estreitando o laço social entre os efésios. Toda a cidade vê na lapidação um sinal sobrenatural, e para confirmar a interpretação milagrosa, para torná-lo oficial, supõe-se uma intervenção de Heracles, o deus mais indicado para esse papel. Pois esse deus, né, Heracles, já se encontra ali, representado pela sua estátua, no teatro onde ocorre a lapidação. Então, ao invés de condenar a agressão criminosa contra o mendigo, as autoridades municipais endossam o milagre de Apolônio. Não, endossam o milagre. E Apolônio aparece como um grande homem. Então a gente vê, né, tudo que ele explica. Assim, os livros do Girard, né, cada um ele tem uma ênfase, né? O primeiro livro, Mentira Romântica, Verdade Romanesca, para mim é o livro mais importante dele. Apesar desse livro ser o mais, assim, para quem é cristão ou para quem gosta de cristianismo, ou sei lá, ele talvez seja o mais apaixonante. Assim, no sentido de ele movimenta muito a nossa percepção sobre o ciclo mimético e sobre a importância do texto bíblico. Mas o Mentira Romântica e Verdade Romanesca, ele é um livro como se fosse um livro de transição, porque é o livro que vai tirar a gente da obscuridade, né, e vai colocar a gente na consciência da teoria mimética e do que ela está propondo, né, que é essa conversão não estritamente religiosa de que fala João César de Castro Rocha na introdução do Mentira Romântica, que é, na medida que a gente entende que todos somos suscetíveis a rivalizar uns com os outros e a se reunir contra uma vítima inocente ou que sozinha não poderia ter sido responsável pelaquela crise social que se instalou naquele grupo, a gente consegue
se revisar, né? Observar o nosso comportamento, o nosso engajamento, né? Observar o nosso subterrâneo, né? Que nesse livro aparece como zona sombria. Ou seja, a partir do entendimento da teoria mimética, a gente consegue entender: estou sendo invejoso, estou sendo ciumento, estou rivalizando, estou cheio de ressentimento. Então, esses sentimentos, né, de se vingar, de nutrir ressentimento, de nutrir rancor, de ter inveja, né, de ter ciúme, de rivalizar com as pessoas, a gente consegue. Quando a gente olha para os nossos desconfortos interpessoais, né, e até os nossos desconfortos artísticos, né, os nossos desconfortos ideológicos, a gente consegue perceber, como eu falei naquele vídeo, né, de conhecer o outro, que a gente se define em relação ao outro, como falou o James Ellison no Pecado Original, Luz da Ressurreição, a alegria de descobrir-se equivocado, né? Então, assim, a gente consegue perceber que, nossa, é como se a gente tivesse um mecanismo narrativo, perceptivo, mental e socioafetivo rivalizador, né? E que a gente precisasse o tempo todo desmontar esse mecanismo, tomar essa consciência e ganhar essa consciência, na verdade, repetidas vezes, né? E aí sim, quando a gente se reconhece pecador, quando a gente se reconhece violento, quando a gente se reconhece orgulhoso, vaidoso, violento, ciumento, invejoso e tudo isso, aí a gente consegue refrear. Nossa, se eu der livre curso a esse sentimento, vai dar ruim, né? Eu vou acabar rivalizando, vou acabar cometendo agressões, né? Ou eu vou acabar querendo me aliar a pessoas ou juntar pessoas contra o meu desafeto, né? Então eu começo a perceber isso, né? Então é o que faz a Mentira Romântica e a Verdade Romanesca. Esse grande livro, né? Ele é uma educação para a gente se perceber como autores, como coautores, como participantes desse mecanismo, né? Na Violência e o Sagrado, que é esse livro, esse segundo livro do Girard, ele vai detalhar como é que isso acontece na questão da antropologia, né? Dos mitos. Então, assim, ali ele vai fazer um estudo, né? Um diálogo muito profundo com antropólogos e tal. Então, aquele é um livro mais, de certa forma, mais áspero, mas também muito detalhado, né? Muito ilustrativo, né? E no Coisas Ocultas, desde a Fundação do Mundo, já é um livro que abre várias frentes de discussão, né? Que ele vai discutir com a psicologia, mas ele vai discutir essa questão também do mito, e aí é um livro difícil até de explicar. Foi um livro que eu tive até dificuldade de resenhar, porque ele é um livro mais complexo, mas que a leitura desses 3 livros, ela já é uma grande formação, né? Pra gente entender esses processos. Bom, deixa eu ver aqui. Como o Deus... Ah, então porque assim, por que eu lembrei, né, de descrever essa história desses 3 livros? É porque é importante também a leitura desses 3 livros, né? Um complexifica e aprofunda o outro. Na verdade, é como se eles fossem o mesmo livro, né? Só que cada um vai sedimentar, vai solidificar essa percepção de uma perspectiva diferente, né? O Mentira Romântica e Verdade Romanesca, ele vai mais para a literatura, né? O A Violência e o Sagrado vai mais para a antropologia. E o Coisas Ocultas vai mais para a psicanálise e para a psicologia. Só que todos os insights desses livros, na verdade, só vão desdobrando e fazendo a gente ficar mais reflexivo e mais perceptivo sobre como essas coisas acontecem, né? Só que o que eu acho muito bonito, e é por isso que eu tenho um carinho especial pelo Mentira Romântica, é porque é muito bonito ele perceber o valor, né, e destacar o valor do texto literário e, assim, por consequência, de todas as artes, né, o valor que as artes têm
de também investigar os nossos desconfortos em relação a isso, a essa dinâmica de violência, né? Então, assim, se a gente for pensar, depois que a gente estuda René Girard, né, que a gente vai no cinema, a gente enxerga a teoria mimética ali tudo, entendeu? No vilão, no herói, na donzela em perigo, na jornada, né, de aprendizado daquele personagem, porque é muito presente, né? É como se fosse um enigma humano que a gente precisasse desvendar e que a gente está reeditando essa percepção por anos e anos de diversas formas, né? É muito interessante isso, né? Isso deixa a teoria muito forte, porque você começa a enxergar isso tanto nas suas atitudes quanto nos filmes, nos livros, nos seus traumas, nas historinhas da escola, do trabalho, nos seus relacionamentos amorosos, né, e tudo isso. E aqui ele tá, nesse momento ele tá mostrando assim que nos mitos existe essa inconsciência, né, de como esse mecanismo vitimário ocorre e que na Bíblia não existe essa pedagogia, esse desvelar de como isso acontece a partir de um modelo que tem consciência disso, que é Jesus, né? Então, então assim, aqui ele está falando que quando a multidão vai apedrejar, assassina, né, apedreja esse mendigo, supõe-se uma intervenção de Heracles, né, o deus que já tinha uma estátua desse Heracles lá. Então, assim, se supõe que isso foi isso veio também de uma força sobrenatural, de um deus que apaziguou tudo, sabe? E assim, aí isso desvia a atenção para o fato de que a responsabilidade foi daquele coletivo que foi formado por indivíduos que se organizaram contra uma pessoa que não merecia ter sido assassinada, entende? Como Deus não desempenhou nenhum papel na história, ele está falando desse Heracles, né? Esse apego ao paganismo oficial parece-nos um tanto artificial. No entanto, o apelo à dimensão religiosa não é arbitrário em seu princípio. Entre a lapidação fomentada por Apolônio e os fenômenos em torno dos quais surge o sagrado arcaico, as afinidades são reais. Muitos mitos têm um perfil análogo ao milagre de Apolônio, mas a violência, mesmo nos casos em que o linchamento pode ser reconhecido, não é descrita em geral com o realismo já moderno de um Filóstrato. Nos textos literários, as Metamorfoses de Ovídio, por exemplo, a proliferação de elementos fantásticos esconde o horror de um espetáculo que nunca é representado, em itálico, como no relato de Filóstrato. Os mitos começam quase sempre com um estado de desordem extrema. Esse caos, na maioria das vezes, não é considerado o original, entre aspas. Muitas vezes é possível detectar por trás desse caos uma espécie de perturbação ou inacabamento, seja na comunidade, seja na natureza, seja no cosmos. Com frequência, o que está perturbando a paz é uma epidemia, entre aspas, mal definida, análoga à que está presente na lapidação de Éfeso. Talvez seja também um mal-estar social, um conflito cujo caráter mimético é sugerido pelo considerável papel nos mitos dos gêmeos ou irmãos inimigos. O conflito também pode ocorrer entre mil outras entidades mais ou menos fabulosas, monstros, astros, montanhas, não importa muito o que, mas essas entidades opõem-se e entrechocam-se simetricamente como os duplos miméticos. Então aqui ele está descrevendo como é que nos mitos, né, existem nos mitos essas rivalidades. Ou são irmãos que ficam se degladiando, ou são deuses e assim por diante, né? Nesses inícios de mitos, em vez de desordens, também podemos encontrar uma interrupção das funções vitais causadas por uma espécie de bloqueio, de paralisia. Claude Lévi-Strauss viu claramente esse aspecto dos começos míticos, sem, entretanto, identificar o vínculo com a violência. Também pode ser o caso de desastres mais comuns,
carestias, inundações, secas destruidoras e outras catástrofes naturais. Sempre e por toda parte podemos resumir a situação inicial em termos de uma crise que faz pesar sobre a comunidade e seu sistema cultural uma ameaça de destruição total. Ou seja, aqui ele está falando, né, ele está colocando vários mitos, né, entre aspas, assim, no mesmo conjunto, né, no mesmo saco, né, eu ia dizer assim, mas no mesmo conjunto, mostrando que assim, seja porque, ai, veio uma peste na cidade, ai, veio uma epidemia, ai, dois irmãos brigaram, ai, dois deuses brigaram, ai, o monstro, o cosmo, a natureza, o que for, na verdade está velado, entendeu? É uma representação ali que não está tão consciente dessa rivalidade, desse ciclo mimético, né? Dessa rivalidade em ação do ciclo mimético. Então, essa crise é quase sempre resolvida pela violência. E se esta não for coletiva, tem ressonâncias coletivas. A única grande exceção é a violência dual, em itálico, que contrapõe dois irmãos ou gêmeos inimigos, um triunfando sobre o outro. Existe sempre alusão ao mimetismo conflituoso e desagregador, antes, em itálico, da violência. Reconciliador e unificador após e graças a essa mesma violência. Por isso aquela questão do Satanás expulsa Satanás. Ou seja, essa força maligna de conflito e de rivalidade, ela é semeada, ela se instaura, ela cresce, na verdade, entre os indivíduos, né? E depois do assassinato, da expulsão de alguém, existe um efeito de restauração da ordem social que tinha sido perdida. E muitas vezes, né, vem assim, as pessoas falam, isso foi o Deus não sei o quê, mas na verdade não foi Deus não sei o quê. Foi porque matar alguém inocente abaixou a exasperação daquelas pessoas que estavam com sede de violência, que estavam escandalizadas. Né? Tudo isso só é plenamente visível à luz das análises precedentes, à luz do milagre de Apolônio, ele próprio esclarecido pelos evangelhos, e a noção de ciclo mimético, tal como descrito nos 3 primeiros capítulos deste livro. No paroxismo da crise, a violência unânime é desencadeada. Então, assim, tá a crise lá, né, a resolução da crise vai ser essa expurgação, esse assassinato, esse sacrifício, essa expulsão de alguém. Em muitos mitos que nos parecem os mais arcaicos e que são, ao meu ver, efetivamente, a unanimidade violenta apresenta-se como uma precipitação em massa mais sugerida do que realmente descrita, e que evidentemente pode ser reencontrada, manifesta nos rituais. Visivelmente, os rituais, né, eles em itálico reproduzem, já suspeitamos por quê, a violência unânime e reconciliadora do mecanismo vitimário. O protagonista dos mitos arcaicos é a comunidade, em sua totalidade, transformada em multidão violenta. Acreditando-se ameaçada por um indivíduo isolado, com frequência um estrangeiro. Por que estrangeiro? Porque os estrangeiros, como os outros tipos de bode expiatório em potencial, mantêm, né, um vínculo fraco, frágil com a comunidade a qual pertencem. Então, frequentemente um estrangeiro. E aí essa multidão massacra espontaneamente o visitante. Esse tipo de violência pode ser encontrado em plena Grécia clássica no sinistro culto de Dionísio. Os agressores precipitam-se como um único homem sobre sua vítima. A histeria coletiva é tal que eles se comportam literalmente como predadores. Conseguem dilacerar essa vítima, literalmente destroçam-na com as mãos, as unhas, os dentes, como se a cólera ou o medo duplicasse sua força física, por vezes devoram o cadáver. Para designar essa violência súbita, convulsiva, esse puro fenômeno de multidão, é difícil encontrar um termo adequado. A palavra que nos vem aos lábios é um americanismo, linchamento. Dadas as inúmeras variantes do assassinato coletivo ou de inspiração coletiva nos mitos e nos textos bíblicos, dado o realismo de certas descrições, dados também os ritos, uma interpretação puramente simbólica, a invocação de um fantasma qualquer. Desculpa, gente, eu vou esperar o cachorro, mas eu não vou parar de gravar o vídeo, tá? Falando em violência,
Vamos celebrar a violência auditiva, sem rivalidade com os vizinhos. Então vamos lá. Dadas... É bom que eu compartilho minha vida com vocês. Vocês veem como é que eu treino a rivalidade mimética aí na minha vida pessoal. Faz 3 anos que eu tô nesse desafio espiritual. Não tem me feito muito bem. É bom que vocês passam esse gostinho comigo, né? A gente fica comungando desse desconforto. Juntos. Dadas as inúmeras variantes do assassinato coletivo, ou é a besta ladradora do... Dadas as inúmeras variantes do assassinato coletivo ou de inspiração coletiva nos mitos e nos textos bíblicos, dado o realismo de certas descrições, dados também os ritos, uma interpretação puramente simbólica, a invocação de um fantasma qualquer, por exemplo, o fantasma do corpo despedaçado, para explicar todas essas cenas de violência, parece-me ditada por um preconceito sistemático contra o real, e eu a rejeito, sem a menor hesitação, no mínimo em razão do impasse em que o estudo da mitologia patina há séculos. Como o lixamento, a mãos nuas desempenha um papel considerável nos mitos arcaicos, por que não levantar a hipótese mais simples, mais lógica, a de uma violência análoga mais selvagem e mais espontânea ainda, para a lapidação de Éfeso? Como os conflitos miméticos são reais, desembocando regularmente na violência coletiva, por que não supor que, por trás da maioria dos mitos, existe a violência real? Se os linchamentos despedaçam sua vítima com as próprias mãos, é porque devem estar desarmados. Se os linchadores despedaçam sua vítima com as próprias mãos, é porque devem estar desarmados. Se possuíssem armas, eles usariam, né? Se serviriam delas. Se não as possuem, é porque não pensavam que teriam necessidade delas. Eles devem ter se reunido por razões pacíficas, talvez para acolher um visitante, e subitamente as coisas não saíram como se esperava. Então aqui ele está falando, né, que muitas vezes os mitos vão narrar, na verdade, esses acontecimentos que foram linchamentos que sequer estavam previstos, né? Às vezes é uma pessoa que foi recebida e aí conforme a dinâmica aconteceu ali, esse visitante, esse estrangeiro, acabou sendo assassinado, né? As violências coletivas de que falei até aqui, a lapidação de Éfeso, a paixão de Cristo e a decapitação de João Batista, são mais ou menos manipuladas. Também existem, como adivinhamos, observando os mitos, muitos lixamentos espontâneos. Eles devem corresponder a arrebatamentos miméticos muito vigorosos, que não encontram diante de si qualquer obstáculo legal e institucional. Em algum lugar a cólera se inflama, desencadeia-se o pânico e toda a comunidade, por um efeito de contágio instantâneo, precipita-se na violência. Nas sociedades privadas de sistema judiciário, né, ou seja, né, nessas sociedades que não tem essa coisa de se cometeu tal crime, né, se isso é um crime, vai preso e punição e julgamento e tudo isso, a indignação contagiosa explode sob a forma do linchamento. Louis Gernet vê no lixamento uma modalidade arcaica da justiça. Isso é melhor do que não ver absolutamente nada. Mas, na minha opinião, esse pesquisador inverte o processo genético. Ele enxerga apenas o ponto de partida do religioso mítico, sem dúvida posteriormente de tudo que chamamos de sistema judiciário, a unanimidade violenta do linchamento espontâneo, não premeditado, que restabelece espontaneamente a paz, e que por meio da vítima dá a essa paz uma significação religiosa divina. Assim que a vítima for morta, a crise está terminada, a paz é restabelecida, a peste é curada, os elementos se apaziguam, o caos recua, o bloqueado se desbloqueia, o inacabado se acaba, o incompleto se completa, o indiferenciado se diferencia. A metamorfose do malfeitor em benfeitor divino é um fenômeno simultaneamente prodigioso e rotineiro. Tanto que, na maior parte dos casos, os mitos nem o mencionam. Exatamente aquele
que no início do mito era linchado por ser considerado o destruidor do sistema totêmico, na conclusão preside a reconstrução desse mesmo sistema, ou a construção de um novo. A violência unânime transformou o malfeitor em benfeitor divino, de modo tão extraordinário e, no entanto, tão ordinário que a maioria dos mitos nada diz sobre essa metamorfose. Ela se encontra subentendida. Tudo isso é bem complexo, né? Então, a gente tem essa pessoa, né, que é esse visitante, esse estrangeiro, essa pessoa que tem um vínculo frágil com a comunidade, ele é assassinado, né, ele é linchado, e aí vem esse efeito de ordem, né, de restabelecimento de ordem, e isso é relacionado com o poder divino, né? Tudo é explicado se compreendermos que, no fim desses mitos, a unanimidade violenta reconciliou a comunidade, e que o poder reconciliador é atribuído à vítima já culpada, já responsável pela crise. Portanto, a vítima é transfigurada duas vezes, a primeira de maneira negativa e maléfica, né? E a segunda de maneira positiva, benéfica. A vítima era primeiro um estrangeiro, depois ela vira o culpado de uma crise, alguém possuído pelo demônio, né? Então ela primeiro estava ali de boa, o mendigo de Éfeso era só um habitante, né? E aí depois ele é considerado lá um demônio, responsável pela crise. Acreditava-se que a vítima havia perecido, mas é preciso que ela esteja bem viva para poder reconstruir a comunidade, imediatamente após tê-la destruído. Evidentemente, ela é imortal e, em consequência, divina. Assim, devemos pensar que os mitos também refletem, embora de modo mais confuso e mais transfigurado, o processo que os evangelhos nos permitem identificar e que, em seguida, encontramos na lapidação de Éfeso. Esse processo deve ser característico dos mitos em geral. Os mesmos grupos humanos que expulsam e massacram os indivíduos, em cuja direção as suspeitas convergem, mimeticamente começam a adorá-los quando se percebem apaziguados e reconciliados. Pausa dramática. Tem hora que tem que fazer umas pausas dramáticas, é muito forte, né? Repito, o que os reconcilia só pode ser inicialmente a projeção de todos os seus temores e, em seguida, quando se sentem reconciliados, de todas suas esperanças. Eu vivi uma situação uma vez, né, que eu estava no acampamento e tinha um garoto do acampamento que ele era muito pequenininho e ele tinha um óculos, assim, desses com a lente muito grossa e ele tinha uma proporção, assim, um pouquinho, a cabeça um pouquinho grande, maior que o corpo, um pouquinho, assim. E aí ele ganhou o apelido de Mr. Magoo. E aí ele sofreu aquele bullying, Mr. Magoo, Mr. Magoo, Mr. Magoo, e ele tava super chateado. E aí a gente fez uma brincadeira lá, um jogo, que envolveu dois grupos do acampamento, né? Então, assim, ficou duas equipes. E essa brincadeira era muito interessante, porque ela não dependia exatamente de quem era mais velho e mais forte. Ela dependia de todos os integrantes do grupo conseguirem realizar todas as tarefas propostas. E aí, o que aconteceu? O nosso grupo e o outro grupo, né, que eram grupos rivais, estavam lá e a gente foi cumprindo, né, todas as provas, e as provas eram distribuídas de 3 em 3, então, né, as pessoas iam cumprindo e iam retornando para o salão. E aí chegou um momento que só faltava uma pessoa de cada grupo para terminar as provas. E aí, quem que faltava do nosso grupo? O Mr. Magoo. E eu lembro até hoje, assim, como que isso acontece, né, cotidianamente. Porque aí a gente viu, assim, aquele menininho de óculos de fundo de garrafa, né, correndo ali naquela montanha, assim, né, com aquela perninha curta, aqueles óculos e vindo, assim, chegando, porque ele era o último do nosso grupo, então a gente tava quase ganhando, né. E aí todo mundo começou a gritar, Magoo, Magoo! E aí ele ganhou. E aí todo mundo, e aí ele foi celebrado, sabe? E assim, ele não chegou a ser assassinado, mas aquele apelido tava pesando pra ele, sabe? Então você vê, ele foi muito estigmatizado, ele foi muito excluído, mas a vida ela criou uma situação em que ele se tornou o herói, sabe? Assim, não sei porque eu lembrei disso, mas eu lembrei. Então, assim, o que acontece? Essas inversões, elas acontecem muito, né?
E elas são muito educativas, né? Porque aquela pessoa que foi a mais excluída, no final foi a que salvou todo mundo. Ai, ai. Então tá. Perdi até onde é que eu tô aqui. Deus abençoe esse menino, né? Que agora eu não vou chamar ele mais de Magu, porque com certeza ele tem um nome que eu não lembro qual é, porque ele só recebeu esse apelido, eu não lembro o nome dele, mas que Deus abençoe. Então, são desordens características dos grupos humanos que paradoxalmente se agravam cada vez mais. Fornecem aos homens os meios de se proporcionarem formas de organização que surgem de alguma maneira da violência paroxística e dão-lhe um fim. Os linchamentos trazem de volta a paz à custa da vítima divinizada. É exatamente por isso que eles aparecem como epifanias dessa divindade e as comunidades os rememoram nesses relatos transfigurados que chamamos mitos. Tá longo, né, gente? Mas esse capítulo é longo também. E tem muita coisa ainda, mas vai acabar. Tem mais 3 páginas. Na lapidação milagrosa de Apolônio, de Tiana, nenhuma divindade nova aparece. Mas não estamos longe de tal aparição, pois o mendigo é visto como um ser sobrenatural, o demônio da peste. Após a lapidação, os assassinos não reconhecem sua vítima, né? O pouco de aparência humana que a velhice e a miséria não haviam destruído acabou sendo aniquilado pelas pedras. O infeliz não foi lapidado por ser monstruoso. É a lapidação que o transforma em um monstro, né? Ele era um mendigo miserável, mas depois ele foi tão apedrejado que ele virou ali um monte de carne, né? Os efésios lançaram suas pedras com tanta fúria que o cadáver do mendigo virou, entre aspas, uma papa. Uma hesitação faz-se pressentir no autor. O monstro é tão grande quanto um leão. E, no entanto, ele não é um leão. Ele está mais para um cão. Para torná-lo mais respeitável enquanto monstro, Filóstrato faz com que vomite espuma, como os cães raivosos. Mas a transfiguração permanece pouco impressionante, pouco convincente. Transparente demais para dissimular a triste verdade de que era simplesmente um homem inocente que foi apedrejado, né? O que temos aqui é apenas um pobre esboço de mito. O assassinato unânime não está suficientemente transfigurado para ser divinizado. É por essa razão que nenhuma divindade nova aparece. Vê-se claramente o que falta a essa lapidação para gerar um Deus. Se o motor das transfigurações, a violência coletiva, fosse mais potente, ele divinizaria o mendigo. Os deuses curadores, nas mitologias, manifestam-se sempre, em primeiro lugar, sob aparências que se assemelham a nosso milagre. Para começar, são sempre demônios os responsáveis pela doença, que em seguida eles curam. Se no final das contas esses deuses são considerados capazes de curar as doenças que transmitem aos homens, é porque a violência exercida contra eles, no estágio em que parecem ser apenas maléficos, contagiosos, demoníacos, tem um efeito reconciliador análogo ao de nossa lapidação, porém mais potente. É o abscesso de fixação muito eficaz, entre aspas, né, abscesso de fixação muito eficaz que é divinizado. As vítimas que provocam mais terror na primeira fase são as que suscitam mais alívio e harmonia na segunda fase. Assim, repito, elas são transfiguradas 2 vezes. Mas esse não é o caso do mendigo de Éfeso. No mito de Édipo, o papel do deus Apolo é um bom exemplo de dupla transfiguração. Considera-se que é esse o deus que envia a epidemia e castiga aqueles que abrigam em seus muros um criminoso abominável, um filho parricida e incestuoso. No início, Apolo também é apenas um demônio da peste. Quando Édipo é expulso, Tebas está curada. Apolo recompensou a obediência dos tebanos e pôs fim a uma chantagem, que a partir de então não tinha mais objeto. Dado que Apolo é ele próprio a peste, para acabar com ela, basta que ele se afaste. No milagre de Apolônio, Heracles controla a lapidação do mendigo, exatamente como Apolo controla a expulsão do herói no mito de Édipo.
Apolo permanece indispensável nesse último exemplo, embora o próprio herói, a diferença de nosso mendigo, seja um tanto divinizado. Parece que ele não o é suficientemente para consolidar por si só a estrutura sagrada, e para isso o mito recorre, assim como o nosso milagre, a um grande deus pré-existente, Apolo. Se a força transfiguradora fosse mais forte no milagre de Apolônio, após a demonização do mendigo, viria sua divinização. A segunda transfiguração dissimularia o horror da cena. Teríamos um verdadeiro mito, e não um fenômeno incompleto, bastardo, relatado por Filóstrato. O milagre de Apolônio não passa de um pálido esboço de mito. Mas é no seu caráter anêmico e inacabado que reside seu extremo interesse para a compreensão das gêneses míticas. O relato decompõe em dois momentos separados uma gênese que, nos mitos propriamente ditos, apresenta-se sob uma forma tão compacta que parece indecifrável. Apenas a primeira transfiguração está presente em Filóstrato, a única visível. E é exatamente por isso que ficamos horrorizados. A segunda transfiguração é totalmente ausente. E é para preencher essa ausência que o socorro de Héracles é invocado. A primeira frase do relato contém uma primeira alusão ao deus. Apolônio conduziu todo o povo ao teatro, onde se erguia uma imagem do deus protetor, esse Héracles, né? Em seguida, não se trata mais do deus até o final do relato. Em razão do milagre, foi erguida a estátua do deus protetor, Héracles, exatamente no lugar onde o mau espírito tinha sido expulso. Então, assim, acontece, né, esse assassinato, esse linchamento de uma pessoa inocente, né, que tinha vínculo frágil com a comunidade, nesse caso por ser um mendigo. E aí, quando a violência baixa e sente-se esse efeito do restabelecimento da ordem social, lá no lugar onde o mendigo tinha virado uma papa de tanto que ele foi apedrejado, ergueu-se uma estátua de um deus. As duas menções a Héracles enquadram toda a história, conferindo-lhe sua dimensão religiosa. O verdadeiro autor do milagre definitivamente é o Deus. Ele decidiu exercer sua função protetora por intermédio de um grande inspirado, Apolônio de Tiana, que foi o cara que estimulou toda essa morte, todo esse assassinato, todo esse linchamento. A lapidação milagrosa não é um mito completo, mas apenas uma metade de mito. A primeira, a mais oculta, aquela de cuja existência é melhor nem suspeitar para glorificar os mitos, como fazem os modernos. Para preservar suas ilusões neopagãs, eles se desviam dos textos excessivamente reveladores, como a lapidação de Apolônio. Aqui o Girard está fazendo uma crítica, né, a alguns estudiosos que veem assim, um certo encanto nos mitos, né, sem perceber que esse ciclo mimético estava em ação e que esses inocentes morreram sem precisar, né, sem merecer. Não sem precisar, mas sem merecer, né? Filóstrato descreve sua lapidação com um realismo por demais honesto para deixar de nos esclarecer a sua revelia quanto a um processo que ele paradoxalmente ignora. Não há qualquer razão para pensarmos que esse autor fosse particularmente sádico e que diferisse muito de seus correligionários. Ele permanece ligado à religião ancestral e não a enxerga como ela é. Ele torna seus mecanismos manifestos, embora ele próprio não os identifique. Sem dúvida, o horror que seu relato nos inspira irá surpreendê-lo profundamente. Em sua imaginação religiosa, o grande Pan não está completamente morto. Não é o acaso que faz do deus das multidões violentas o símbolo de toda a mitologia. É de seu nome que vem a palavra pânico, entre aspas. Esse deus não perdeu sobre o autor da vida de Apolônio de Tiana todo o seu poder de encantamento. Então, assim, o Girard dá uma visão bem sinistra, né, dos mitos e dos relatos míticos, né, confrontando esses relatos com
com os evangelhos, com o texto bíblico, né? Em que existe uma claríssima consciência de que essa multidão violenta assassina e lincha, né, pessoas inocentes. Que mais? Porque os evangelhos, em sua definição mais completa do ciclo mimético, recorrem a um personagem chamado Satanás ou o diabo e não a um princípio impessoal. Penso que a razão principal seja que o verdadeiro manipulador do processo, o sujeito da estrutura no ciclo mimético, não é o sujeito humano que não identifica o processo circular no qual está tomado, mas sim o próprio mecanismo. Então ele fala, o verdadeiro manipulador do processo é o próprio mecanismo. Não existe verdadeiro sujeito fora do mimetismo. E é isso que, no final das contas, significa o título de príncipe desse mundo, atribuído a essa ausência de ser que é Satanás. Satanás não tem nada de divino, mas ele não pode ser nomeado sem que se faça alusão a algo de essencial que mencionei brevemente no capítulo sobre ele, e que nos interessa em alto grau, a gênese das divindades arcaicas e pagãs. Mesmo que a transcendência satânica seja falsa. Ai, gente, hoje eu tô errando muito, né? Desculpa, eu tô cansada. Essa semana foi indescritível, assim. Foi a festa do Satanás. Foi muito cansativo pra mim, sabe? Mas vamos lá, vamos resistir. Mesmo que a transcendência satânica seja falsa, privada de qualquer realidade no plano religioso, no plano mundano, seus efeitos são inegáveis e formidáveis. Né? Satanás é o sujeito ausente das estruturas de desordem e de ordem que resultam nas relações conflituosas entre os homens, e que, em suma, tanto organizam quanto desorganizam essas relações. Satanás é o mimetismo em sua potência mais secreta. O engendramento das falsas divindades, no interior das quais surge o cristianismo. Ai, demais, né? Então, assim, se Deus é amor, né, e compaixão, e seus mandamentos principais são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E que a gente tem em oposição a isso? O mimetismo, né? Esse mimetismo mais violento aí que faz com que pessoas inocentes sejam assassinadas por uma multidão, né? Então ele fala aqui, Satanás é o mimetismo em sua potência mais secreta. E vai mostrar que assim, essas falsas divindades, né, que estão nos mitos, na verdade, estão escondendo, né, aí a responsabilidade dessa multidão que foi, que sucumbiu ao contágio mimético, né. Então vou ler de novo. Ó. Satanás é o mimetismo em sua potência mais secreta, o engendramento das falsas divindades, no interior das quais surge o cristianismo. Falar do ciclo mimético em termos de Satanás permite aos evangelhos dizer ou sugerir sobre as religiões consideradas pelo cristianismo falsas, mentirosas, ilusórias, muitas coisas que não podem ser ditas na linguagem dos escândalos. Os povos não inventam seus deuses, eles divinizam suas vítimas. Isso é muito importante. O que impede os pesquisadores de descobrir essa verdade é a sua recusa de aprender a violência real por trás dos textos que a representam. A recusa do real é o dogma número 1 de nosso tempo. Ela é o prolongamento e a perpetuação da ilusão mítica original. Ufa, eu acho que esse foi o capítulo mais difícil de todos, né, desse livro. É difícil, né, a gente entender essas questões dos mitos, né, em oposição aos textos bíblicos, né, e desse ciclo mimético que nos mitos não está tão bem perceptível, né, e que nos textos bíblicos está muito bem esclarecido, né. E agora no próximo vídeo eu vou falar sobre o capítulo 6,
da página 111, que chama Sacrifício. Então, obrigada a vocês que chegaram até aqui. Hoje foi árido, gente. Para mim também foi, mas estou muito feliz que concluímos essa etapa, porque é muito importante, né, essas discussões, né, a gente perceber aí Satanás como mimetismo. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.